Olá, eu sou Conjubaga Nakenda Sinatra Vermeer e você está aqui no canal de Shiloma. Eu venho falando sobre o fenômeno das chamas gêmeas, tem vários vídeos aqui postados nos últimos dias, tem alguns vídeos em particular que eu tenho conversado sobre as leis das chamas gêmeas, leis entre muitas aspas e ou parênteses, porque como eu tenho sempre frisado, essas leis, elas não são soberanas 100% das vezes, não é algo que está escrito em algum lugar do universo, em alguma dimensão, mas são coisas que são paulatinamente observadas em quase todas as chamas gêmeas, se a gente não for estender esse comentário para dizer que todas, ou seja, tem um padrão oculto sendo desenvolvido aí, e na maioria das vezes, por esses que já tiveram essa noção ou perceberam isso, quando eles aplicam aquilo que os afinam com esses padrões, ou seja, fazem eles não se chocarem mais com esses padrões, eles têm avanços significativos em suas conexões e jornadas. Então, nos vídeos anteriores eu já falei sobre lei das polaridades, sobre a lei da espiritualização, sobre a lei das afinidades, que dessas três é a única que é uma variante e não uma constante. E hoje eu vou falar sobre a lei dos paralelos ou dos paralelismos. Então, fica comigo aqui nesse vídeo para você entender o que é essa lei e depois, quando terminar o vídeo, se quiser se inteirar sobre as outras já comentadas nos outros vídeos, você está mais do que convidado e convidada para fazê-lo. Antes de eu entrar na questão da lei de hoje, eu quero dizer para vocês que eu particularmente, tá, apesar de eu estar num corpo de homem, eu me sinto mais à vontade com pronomes femininos, tá? Ela, dela, tá? Nela e assim por diante, tá? Peço que aqueles que tiverem o carinho que possam se referir a mim desta maneira. Vamos então entrar na lei dos paralelos ou na lei dos paralelismos, como eu quis chamar. Então, vamos estabelecer uma coisa. E eu vou falar de maneira bem geral aqui, não dá para eu cobrir todas as possibilidades que possam estar em existência nesse exato momento ou em existência já por via manifestativa, já manifestadas. Mas, se você é aquela pessoa que já passou por uma dessas 3 ou 4 coisas que eu vou mencionar a seguir, já ficou muito obcecado com a chama e a chama não dava a mínima. Se você é a pessoa que era mais espiritualizada na conexão, ou a pessoa que sempre fez os trabalhos de energia ou de interiorização para, sei lá, acalmar as coisas, ou para magnetizar a chama. Ou se você é o único, a única acordada para essa conexão e que ainda está no sofrimento de não estar com a chama. E esse sofrimento de não estar com a chama pode ser o sofrimento mesmo de querer estar com a chama e não estar, ou às vezes esse sofrimento ele se apresenta de uma maneira reversa, que pode parecer até confuso. A sua maneira de sofrer por não estar com a chama é querer não estar com a chama. Então eu já vi muitas chamas que elas repelem a chama, assim como o tal do lobisomem, né? Ou do vampiro repele a cruz, como diz no catolicismo. Mas na verdade, esse repelir, não vou dizer essa fissura, mas esse asco que a pessoa tem com a chama, não quer estar com a chama em si, tá escondido ali, não vou dizer que no inconsciente, mas tá escondido em camadas, não vou dizer mais profundas, mas não superficiais, justamente a vontade de querer estar com a chama. Pode parecer contraintuitivo, porque é contraditório. Num nível, eu demonstro uma ação exterior que é de uma natureza, mas essa natureza debaixo dos panos ou debaixo da superfície, ela tem ali um contrassenso, ela está na verdade, sendo orientada pelo oposto do que eu estou mostrando externamente ou por via de ação humana. Então, se esse é um dos seus casos, né? Se você não está em contato com a chama e você
ainda se sente incomodado com a questão de estar na conexão e não estar com a pessoa, não ter conseguido estar, e a chama, se a sua chama é aquela que ficou despreocupada, foi, casou com outra pessoa, namorou com outra pessoa, então, muito provavelmente, note-o muito provavelmente, você é a parte interna da alma, que é o que o Charlie chamava da parte consciente ou parte espiritual da alma. Eu gosto de chamar mais de interno. E a sua chama é a parte externa da alma, aqui no mundo de fisicalidade, aqui no mundo dual ou no mundo da materialidade. Então, vamos catar essa primeira definição. Eu tenho duas pessoas que, num nível muito oculto dentro da metafísica, do mundo invisível, são exatamente a mesma energia, ou seja, são exatamente o mesmo ser. Abaixo desse nível, essas duas pessoas, assim como tem dois corpos aqui no mundo físico, elas podem apresentar as suas estruturas próprias, ou seja, que não estão unificadas e por isso tendo apenas uma sendo usada para os dois. Elas podem ter as suas próprias mentes, suas próprias personalidades, seu próprio psicológico. E aí, além de todo esse entendimento, ainda que humanamente elas pareçam diferentes, até no nível sutil mais próximo do ser humano, tenham essas separações ou polarizações, pelo nível da alma, a alma separa esses dois corpos ou essas duas personalidades com um certo tom. E esse tom não pode ser, vamos dizer, essa particularidade, ela não pode ser anulada pelos espelhamentos que essas duas pessoas têm nos níveis sutis próximos. O que eu estou querendo dizer? Quer dizer que a sua mente, que é diferente da sua chama gêmea, tá? O corpo mental seu, que é diferente dela, o seu corpo emocional, que é diferente da chama, até todos os alinhamentos serem feitos, o seu corpo psicológico, que é diferente do da sua chama, não podem anular uma coisa uma coisa estrutural, que você, com todas as suas particularidades, como estrutura inteira de um lado manifestativo da alma, você é o mundo interno da alma e a sua chama é o mundo externo. E aí, vamos entender uma coisa, porque no universo tem, assim como em cima, também embaixo. Certo? Assim como dentro, também fora, né? Temos esquerda e direita, né? E assim, certo e errado, luz e escuridão. Apesar de haver esses espelhamentos, sempre um desses dois lados, em qualquer um desses exemplos que eu acabei de mencionar, é ele que orienta o outro lado. Então, assim, tem uma direção. Eu vou te dar um exemplo. Luz e escuridão. Qual orienta qual? Luz orienta escuridão. Escuridão nunca vai orientar a luz. Entende? Então, o caminho da percepção sai de luz para a escuridão. A escuridão nunca consegue enviar percepção para a luz, só a luz para a escuridão. Bem e certo. Certo e errado. É sempre o certo que orienta o errado, e não o contrário. Tá? Feminino e masculino. É sempre o feminino que orienta o masculino e não o contrário. E aí nós temos interno e externo. É sempre o interno que orienta o externo. E aí, nessa consideração, tem considerações mais profundas. Por exemplo, luz e escuridão. A luz, ela sabe da existência da escuridão. A escuridão não sabe da existência da luz. E eu sei, isso vai surgir vai trazer um monte de perguntas para vocês. Como assim? A escuridão não sabe da existência da luz? Pois é, ela não sabe. Porque se ela soubesse, num nível que realmente importa, ela não conseguiria resistir à luz. Porque, na realidade, pessoal, não há como a gente resistir ao que é, a partir do momento que você sabe que é. Você só pode resistir à ilusão daquilo que não é. Porque se é uma ilusão, a ilusão é justamente isso. É achar que algo não é.
Então, por exemplo, todos os seres que estão na escuridão, assim, 100% na escuridão, eles estão lá porque eles não acreditam que há a luz. Então, até os seres iluminados, vamos dizer, seres do bem, que tentam ir lá, se relacionar com eles e ajudá-los, esses seres não veem eles como seres da luz. Conseguiu entender? Que eu quis dizer que a escuridão não sabe da existência da luz. A luz sabe da existência da escuridão. Tá? E aí, por isso que tem um processo integrativo. Quando alguém que está 100% na escuridão descobre que há a luz, ele descobre o que é. E ele não consegue resistir ao que é. E aí ele é integrado à luz. E aí ele é integrado não à luz que faz ali parzinho com a escuridão, aquela dualidade. Ele é integrado a uma luz que engloba esse par de luz e escuridão. Enquanto ele enxerga a luz, quem está na escuridão 100%, apenas como algo que complementa a escuridão, ele realmente não acessou a essência da luz. A luz aqui é só imagem, não a própria coisa. Quando o ser acessa a essência, ele descobre que nunca existiu luz e escuridão. E aí ele vai para a luz soberana, a luz que transcende esse par de opostos, como o Charlie gostava de chamar. A luz que, na verdade, não tem cor branca, né? Ela é um puro vazio, não tem nada. Então, vamos voltar nessa regrinha aqui. A luz sabe que a escuridão existe. A escuridão não sabe que a luz existe. Por isso que a escuridão tem identidade própria, porque ela não sabe que a luz existe. Certo e errado. O certo sabe que o errado existe. O errado não sabe que o certo existe. É justamente por isso que ele consegue ser o errado. Isso é o mesmo que dizer que você só pode saber que existe contraste se você estiver na luz. Se você estiver no lado do que é correto. Você não consegue ter noção de contraste quando você está na escuridão ou naquilo que humanamente ou em outros níveis é considerado de errado. Por exemplo, vamos falar agora de mundo interno e externo. O mundo interno sabe que existe um mundo externo. O mundo externo não sabe que existe um mundo interno. E aí, vamos pegar isso no nosso mundo. Aqui no nosso mundo, as pessoas são muito materialistas. Muito materialistas. Você pode ver, a ciência, ela não consegue entender que existe um mundo interno. E aí alguns dizem, não, a psicologia entende e tal, papapá, a psiquiatria. Não necessariamente. Até o que eles entendem como interno, na verdade está super externalizado. É aquela parte do externo que não é visível aparentemente ou imediatamente, mas que ainda pode ser explicado pelo externo. Tudo que está além de uma explicação que pode ser fornecida por um mundo externo, eles não conseguem acessar. Então, por isso que nós temos um mundo ainda que não entende sobre causas mediúnicas, não entende sobre o mundo espiritual, porque é isso. O externo não conhece o interno, o interno conhece o externo, tá? Outra coisa, em cima e embaixo. O em cima, vamos dizer, as dimensões superiores sabem sobre as dimensões inferiores. As dimensões inferiores de consciência, quem está lá, não consegue acessar as superiores. Pode até ficar sabendo, mas duvida. Caçoa, não acontece assim com muitos de seus parentes e amigos, eles caçoam. Vocês falam, você tá louco, não existe isso. Então, é importante a gente entender que mesmo em pares de opostos, luz e escuridão, certo e errado, em cima e embaixo, interno e externo, há uma direção na qual a percepção ou a consciência do todo corre. Ela sempre corre pelo par, começando pelo lado do par, que consegue ter consciência sobre a inteira estrutura do par. Então ela sempre corre de bem para mal, de luz para escuridão, de cima para baixo. Mesmo que não vamos descartar também a variante das vezes em que a escuridão consegue sim efetuar tremulidades, isto é, consegue efetuar reverberações no lado luz.
ou o mal consegue efetuar efeitos no lado do bem. E quem está aqui embaixo, na dimensão de baixo, consegue efetuar efeitos nas dimensões superiores, mas isso não é a regra. Eu consegui efetuar efeito em algo, não quer dizer que foi criado para ser assim, ou que o caminho de orientação é desse ponto para o outro. Então, quando a gente entende isso, vamos voltar para a história da chama gêmea agora. Você, chama gêmea, que vamos dizer que a chama gêmea espiritual, ou que é a chama gêmea trabalhando energeticamente, espiritualmente, metafisicamente. Você é o interno da alma manifestado em forma de pessoa. Sua chama gêmea, a outra lá que não tá nem aí com você, ou o outro lá que tá seguindo a vida dele normal, é o externo da alma, manifestado em forma de pessoa. Então, quando a gente entende isso, é o seguinte. Aí eu vou mostrar agora aqui para vocês, ó. Corre do interno pro externo, tá? Então, por exemplo, tudo que você projeta em cima da sua chama gêmea, por exemplo, os seus sonhos, as suas vontades, ou a vontade de estar com a pessoa, chega lá na sua chama gêmea, é o interno orientando o externo. Isso pode ser por via de energia, pode ser por via metafísica, isso pode ser você conversando com a chama e dizendo algo. Mas aí, lembre-se, a sua chama gêmea, ela é o externo da alma, manifestado na forma de pessoa. Ela não consegue orientar você. Quando eu falo você, não como pessoa, eu estou falando sobre estrutura invisível de energia. O externo não reconhece o interno. Então, o que você joga para cima da sua chama gêmea vai e manifesta no nível ao qual ela faz parte, no próprio externo. Então, é de interno para externo e de externo para externo. O que eu estou querendo dizer para vocês? De que não há um loop cíclico entre as chamas gêmeas. E com isso, o que eu quero dizer? Muitas pessoas dizem assim, eu vou sentir ciúmes da chama gêmea, porque se ela sou eu em outro corpo, logo, se eu estou sentindo ciúmes da minha imagem, a minha imagem vai sentir ciúmes de mim. Isso é a pessoa achando que é um loop cíclico, ó. Aqui é você, então manda energia de ciúmes para a chama. A chama, como sou eu, vai mandar ciúmes para mim, vai ter ciúmes de mim. Mas não é um loop cíclico. Não é assim, de interno para externo, de externo de volta para interno. Não é assim, não é um loop cíclico da energia. A projeção, por sinal, essa coisa de querer estar com a chama, stalkear a chama, mandar amor para a chama, e se preocupar com a chama, e orar para a chama, tá? Essa projeção que não é só psicológica, né? Você projetando o que você gostaria que estivesse na pessoa, né? Ou o que você gostaria de receber. Só que esta projeção, ela não vai desaguar de volta em você. Sua chama gêmea não vai manifestar isso de volta para você, porque não é um loop cíclico. É um loop arcadiano. Então, assim, o que é arcadiano? Arcadiano vem de uma tribo de seres humanos chamada de Acádia, ou os arcadianos, ou os arcadinos. E a palavra arcadiano simplesmente quer dizer bucólico simples, tá? E aí a gente chama esse loop de loop arcadiano ou de o loop simples pelo seguinte, porque este loop ele nunca vai se encontrar com o mesmo ponto por onde essa energia já passou. Quando ele chegar perto de fechar o ciclo, fechar o círculo, ele desvia e faz um círculo inferior. Quando estiver chegando perto de fechar esse círculo de novo, ele desvia e faz um círculo inferior, até formar uma espiral. Eu sei, aqui a explicação está ficando muito técnica, mas eu vou rebobinar um pouco porque eu quero ter certeza que vocês entendam. A sua alma estrutura essas duas encarnações simultâneas dela em uma organização muito específica.
Então vamos rebobinar de novo. No nível mais invisível, mais removido da realidade humana e material, tem lá uma frequência única, e nesse nível você e sua chama gêmea são assim, não estão polarizados, não estão divididos. Vocês são o mesmo ser, não a mesma pessoa, porque nesse nível não existe nem manifestação humana. A partir desse nível, a alma ela vai criando andares. Então, antes de chegar na manifestação dos dois corpos humanos, tem o andar do mental. Então, você recebe um corpo mental, sua chama gêmea recebe outro. Tem o patamar de baixo, que é o emocional, você tem um, sua chama gêmea tem outro. Tem o nível de personalidade, que geralmente está conectado com os corpos etéricos. Você tem um corpo etérico, sua chama gêmea tem outro. E tem um corpo psicológico, que não é um corpo sutil em si, mas é a reunião desses três. E aí tem os dois corpos individualizados. Toda essa estrutura que eu acabei de descrever está dentro do padrão da alma de interno e externo, ou consciente e inconsciente. Mas eu tô indo aqui pelo conversar com o linguajar de interno e externo. Então você é um interno. Se você é a pessoa que é obsessiva, que corria atrás da chama, lá no início da conexão, tá? Não tô falando depois, mais pra frente, onde os papéis podem ser invertidos. Se foi você que começou a perseguir a chama, foi você que sofreu com o término, foi você que sofreu o término pela sua chama gêmea que correu de você, você é quase certo o lado interno dessa estrutura invisível construída pela alma. As únicas partes dessa estrutura que são visíveis é os dois corpos humanos, o resto é tudo invisível. Então você é a parte interna, então você orienta a conexão. Você orienta, você pode orientar falando a sua chama gêmea? Pode, se a sua chama gêmea quiser conversar com você, se vocês estiverem em contato físico, em contato presencial, tá? Mas quando a gente fala que orienta, tudo o que sair de você, foi emanado por você, a nível de pensamento, de emoção, de desejo, entendeu? Vai ser recebido pelo outro lado da estrutura, e particularmente no nível humano dessa estrutura, que é a sua chama gêmea, que é o externo. Só que este externo, ele foi criado de uma tal forma que ele não tem como ele orientar o lado interno da alma, a parte da estrutura da alma que é chamada de interna. Então, não tem o que ele fazer. Então, esse externo vai criar dentro de si aquilo que pode satisfazer a orientação que ele recebeu via de energia, ou via metafísica, ou por telepatia, ou o que quer que seja que você esteja mandando para sua chama. É o que eu mostro aqui neste desenho, ó. Então tem o interno, tá vendo? Ó? O interno tem conexão com o externo, que é o outro lado da alma, tá? Ó, e tem um cordão aqui. Só que o externo, veja bem, não tem um fio, né, um arco, ó, voltando aqui para o interno. Não tem. Não tem como ele te enviar o feedback do que você está enviando para ele. Então ele cria um outro fio e cria uma nova externalização. Então, por exemplo, se você fica projetando a sua chama, quero estar com ele, quero casar com ele, quero ter filhos com ele, o que sua chama gêmea faz? A nível de personalidade, ela não sabe que você está projetando isso. Mas, querendo ou não, ela está encaixada dentro de uma estrutura metafísica da alma que vai fazer ela sentir essa energia ou na forma de intuição, de pensamento, de decisão. E ela não vai conseguir perceber que está vindo de você. Então ela vai pensar, eu quero casar, eu quero ter filhos com uma outra pessoa. Ela não vai pensar em você. Porque o externo não consegue enxergar o interno. Então, por isso que todas as vezes que vocês ficam focando na chama, vocês estão distanciando a chama. Porque vocês estão indo contra o mecanismo como a alma estruturou as coisas. Então, você tem ciúme da chama, a chama começa a sentir ciúmes também, não de você. De alguém que já existe no externo dela, que talvez ou ela já teve um relacionamento ou um caso, entendeu? Você tá correndo atrás da chama, a chama, ela sente a necessidade que ela precisa fugir de alguém. Ou que ela, por exemplo, pode ser fugir uma fuga interna,
Ela foge de ela entender os próprios sentimentos, tá? Porque você, quando tá correndo dela, você tá fugindo de si. E ela, às vezes, ela vai fugir de qualquer relacionamento, não só do seu. Porque você está correndo atrás dela. Então ela vai correr para longe de alguma coisa. Então é muito importante entender essa estrutura, a estrutura dos paralelos. Por quê? A sua chama, o que quer que você projetar sobre a chama, humanamente, falando, sentindo, fazendo em forma de ação, ou via telepática, ou via mental, o que quer que você projete sobre a chama. A chama ela é essa mesma estrutura que você é espiritualmente do lado de lá, mas ao reverso, o oposto. Então ela vai fazer o oposto. Eu sei, o Charlie sempre falava, isso parece contra-intuitivo e contraproducente, mas a sabedoria de Deus, ela é vista como loucura para o ser humano. Ela é de ponta cabeça em relação ao que para nós faria sentido. Então é por isso que é tão importante você parar de projetar psicologicamente qualquer coisa na sua chama. Projetar suas emoções sobre a chama. Tentar causar efeitos na personalidade da sua chama através de amarração, divórcio energético, para você conseguir algum resultado. Então, por exemplo, o pessoal que faz divórcio energético. Não funciona o divórcio energético. Porque se você projetou essa energia de divórcio energético, que vai correr via energia lá pro corpo da outra pessoa, tá? Do lado de lá, vamos dizer, ou vai anular, porque é sempre o contrário. Então vai haver um reforço dessa conexão, ou no nível de personalidade, ou simultaneamente isso, né? Enquanto do lado de lá anula, se você fez divórcio aqui, do lado de lá, aquela parte da estrutura da alma entende como um reforço da relação, tá? Você precisa receber mais atitudes da sua contraparte, né, para te levar a você continuar fazendo mais coisas para tentar encerrar a sua conexão com ela em algum nível. E além disso, no nível de personalidade, talvez a sua chama vai se divorciar de alguém, de maneira literal, humanamente falando. Ou a sua chama vai sentir que precisa se distanciar, cortar o ciclo, ou, sabe, alguma relação com alguém, ela não vai saber o que é. Por isso que o divórcio energético não funciona na conexão de chamas gêmeas. Não funciona. Porque não tem como você desfazer a estrutura estabelecida pela alma. Então, assim, se você ama a chama e você projeta esse amor, a chama do lado de lá vai fazer o quê? Ela não reconhece a origem da onde vem esse amor, que é a metade interna da sua alma que está dentro da outra metade da estrutura metafísica da alma, que tem o seu ponto final como um ser humano. Então ela não vai amar você, sua chama, ela vai procurar amar uma outra pessoa, entendeu? Se você ama a chama que não reconhece o mundo interno não vai reconhecer a materialização desse mundo interno que é você. Então ela vai amar uma outra pessoa, tá? Se você quer ter o amor perfeito, a sua chama gêmea também vai procurar o amor perfeito em outra pessoa. É quase como se a tua alma lhe deixasse invisível para sua chama. A sua chama sabe que você existe, caso vocês tenham tido um contato presencial ou físico. Ela sabe, mas ela simplesmente não consegue se focar em você, porque a estrutura no plano invisível está feita de tal maneira que não pode correr nenhuma orientação por parte do lado, da metade da alma, que é a interna, para a externa. Aí, isso quando não acontece mais, tá vendo? Quando não tem mais isso daqui, de interno para externo e de externo para externo, aí fica interno e externo, entendeu? Quando não há mais nenhuma projeção da sua parte para com a chama, que é por ações humanas, por sentimentos, emoções ou movimentos energéticos. Aí essas duas esferas, tá? Você está imbuída numa esfera de energia que determina que você é a parte interna da alma manifestada humanamente, a sua chama é a parte externa. Aí essas duas, sem ter esses fios que ficam projetando orientação uma para outra, vão se sentindo atraídas, ó, e vão se aproximando até se intersectarem.
Tá? Então isso é entender a lei dos paralelos. E o que eu estava falando do loop arcadiano, né? Vou voltar no loop arcadiano aqui. O loop arcadiano eu falei que vem lá do povo da Arcádia, né? Arcadiano quer dizer bucólico, quer dizer simples. E por que a gente deu esse nome para esse loop? Porque é simples você entender o seguinte: se a outra pessoa é a sua alma numa manifestação paralela, não tem como você enviar nada para ela. Isso quer dizer que, assim, vocês estão dentro de uma mesma bolha de energia, que é o que nós chamamos de alma. Então não tem nenhuma pessoa externalizada para algo ser enviado. Há apenas a imagem de que há uma pessoa externalizada. E eu sei que aqui muita gente fica confuso. Mas para o nível da alma, existem apenas duas imagens dentro de uma bolha maior. Então nada está saindo da bolha da alma. Você envia uma projeção mental para sua chama, uma cura. Então assim, na verdade não está saindo de dentro da alma. Não está saindo de dentro da sua alma e indo para algum lugar. Não tem como ir. Essa que é a simplicidade. Então assim, por isso que você vê que todos os seus efeitos em conseguir a parte física, a outra parte física da sua alma, saem pela culatra. E aí por isso que a gente fala, que é isso que eu estava falando, né? Pensa, você tá num ponto aqui e sua chama aqui. Você manda amor pra chama. Aí, né? Quando tá perto de atingir a chama, parece que faz um desvio, não chega no ponto. E aí cria um outro círculo, até virar uma espiral. E esse é o círculo arcadiano. Porque não tem como a alma atingir a si mesma com nada. Ou enviar algo para ela mesma. Então, assim... eu vou até mostrar o exemplo aqui. Eu tava querendo mostrar aqui, né? É o loop de desvios, né? O loop arcadiano. Assim, ele é um loop simples de entender. Por isso que ele é chamado de arcadiano. Então eu vou mostrar mais uma vez aqui, tentando ser o Charlie, né? Então, tem você aqui, ó. Eu pus até, né, uma linhazinha em cima. Mandar amor. Aí vem, né? Vem, você mandou amor. Até bateu lá no corpo da chama. Aí você pensa que a chama vai corresponder, vai mandar de volta, ó. Mas quando chega aqui, ó, faz um desviozinho. Simplesmente essa energia não consegue bater em você novamente. Tá? E aí, ó, aqui nós vamos para baixo, ó. Então aqui, ó, é a mesma coisa, né? Eu tenho o segundo desenho aqui. Ó, aqui foi o primeiro caso em que você mandou amor. Aí teve o desvio. Aí agora você vai mandar energia de cura pra chama, ó. Já formou um outro círculo, ó. E aí vai formando assim, até virar isso daqui, uma espiral. Por isso que muita gente fica frustrado, que tenta de tudo para ter a chama e não consegue. Porque aí você está criando o loop dos desvios, o loop arcadiano, o loop da simplicidade, o loop de não se entender, a simplicidade de que você não pode efetuar mudança alguma na sua chama gêmea por via externa ou por via de iniciativa mental ou por via de vontade emocional. Vai sempre sair pela culatra. Vai chegar, vai ficar lá, a chama não vai saber o que fazer com isso e ela vai achar que ela tem que fazer algo no mundo físico dela, dentro do círculo social e de oportunidades dela. Ela nunca vai sentir que tem que voltar para você ou se lembrar de você. Porque pense bem, é como se você fosse o coração da sua chama. Se você estivesse dentro da sua chama. Pense assim, você recebe uma intuição do seu coração. Faça isso. Por exemplo, seja bondoso com alguém. Você, quando você recebe isso do seu coração, você pensa assim, eu vou ser bondoso com o meu coração? Não. Isso está dentro de você. Você não pode ser bondoso com algo que é parte integrante sua. Entende? Essa coisa já é bondosa. Por isso que ela diz, seja bondoso. Então é o mesmo. É como se você fosse o coração da sua chama manifestada em pessoa. Ela não, o que você está mandando para ela, o que você quer que ela sinta, ela não vai sentir por você.
Porque você é uma parte interna da sua chama, só que manifestada em forma humana. Então ela vai fazer com outra pessoa. Por isso que é muito importante entender a lei dos paralelos. Eu vou tomar uma água aqui. Enquanto ficar havendo orientação do interno para o externo, tá? Desses dois âmbitos da alma, esses dois âmbitos da alma que aqui no físico estão manifestados como duas pessoas, vão continuar a se entender como partes separadas da alma. Não, como partes individualizadas dentro da estrutura da alma, não separadas, porque eles estão tudo dentro da mesma bolha de energia. E eles vão continuar se mantendo nesse status quo. Então, assim, é importante lembrar disso. Você não pode efetuar nenhuma mudança por determinação humana no emocional, no mental, na vida física da chama. Vai tudo, na verdade, te estagnar ainda mais ou não dar certo. Tá? Você não pode ter a intenção qualquer de conseguir transformar alguma coisa na sua vida, na vida da sua chama. Tudo que você tem que fazer é dentro do seu âmbito, o âmbito que nós estamos chamando de âmbito interno, tá? Sem que essa orientação vá para o outro lado, e naturalmente o externo, que sempre busca o interno, mas não sabe que o está buscando, vai se sentir cheio disso que você está depositando no seu âmbito interno, que é a sua própria vida. Tá? Então, assim, a maneira mais fácil de atrair a chama não é atrair a chama, é abrir mão de atrair a chama. Entendeu? É abrir mão de orientar a chama, porque a chama buscará por orientação, e aí não por via externa. Eu vou dar uma parada aqui, porque eu preciso repassar algumas coisas. Então, não existe o loop cíclico entre chamas. Eu amo a minha chama, ela vai me amar de volta. Quando eu falo que ela não vai te amar de volta, eu não estou dizendo que ela não sentiu algo por você lá no começo da conexão. Eu não estou dizendo que a sua chama não tem capacidade de te amar. Lógico que ela tem. Ela é ser humano também, como qualquer ser humano pode, né? Ela é ser humano. Ela é uma manifestação da tua alma tão válida e real, vamos assim dizer, quanto você. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que vai reger as relações das chamas gêmeas não é as interações humanas e as vontades humanas dos dois lados. O que está regendo a conexão e subsequente jornada são esses mecanismos ou essa estrutura invisível da alma que determina como as informações que são recebidas por ambos os lados devem ser entendidas e o que deve ser feito com elas. Então, acho que o que você tem que guardar da lei dos paralelos é isso. Tudo o que você, por nível humano, você projeta para sua chama, quer psicologicamente, quer energeticamente, quer a nível emocional, quer a nível mental, do lado de lá, sinca o oposto. Tá? Aí alguns vão chegar para Ana Kenda, para mim, e vão dizer assim, então tá, tudo bem, se eu quero que a chama me ame, então, na verdade, eu tenho que mandar para ela que eu odeio ela. Aí ela vai me amar. Então, esse daí é um pulo do gato. Mas não, vai continuar a dar errado. Pelo simples fato de que você ainda quer efetuar mudança na outra pessoa que está atuando como a outra metade da alma manifestada humanamente. A questão é não ter intenção alguma de ficar fazendo o interno abalizar ou orientar o externo. Na verdade, é quebrar essa regra universal de que do interno vamos para o externo, de que o interno orienta o externo. É deixar os dois paralisados. Na verdade, é aposentar, sabe? Esse papel do olhar da consciência que vai do interno para o externo. É deixar eles parados e eles vão se aproximar naturalmente e vão se fundir. É isso, eu sinto que tá faltando eu falar alguma coisa aqui. Então veja, não é... Muita gente achava que o Charlie
se ressentia de mandar amor, né, se ressentia com as pessoas querendo mandar amor pra chama, ou conversar telepaticamente com a chama, ou que ele acreditava que não existia telepatia. Eu acho que a questão não é essa. Eu acho que a questão é você entender esses hábitos que podem ser super puros, né? Pode ser super lindo você ter uma telepatia com a sua chama gêmea, tá? Você mandar amor para sua chama gêmea é lógico que é algo lindo. Eu acho que o pessoal não entendia ao que essas coisas estavam servindo, como depois que elas são feitas, como elas ficam assentadas no nível de alma. Então a questão não é se é certo ter uma atitude ou não com a chama, é entender que como você não está se relacionando simplesmente com mais uma outra pessoa qualquer, como essa pessoa ela faz parte da mesma estrutura de ser que você precisa ter o conhecimento de que as regras são um pouquinho diferentes. Eu acho que é basicamente isso. As regras elas ficam diferentes porque é uma jornada criada pelo universo para que você pare a externalização por completo. É para que você pare a necessidade, pare por completo esse hábito humano de você ter que correr atrás do que é para você, do que você precisa e aprender a receber, porque é isso. Se você não projeta mais amor para sua chama, se você não faz mais divórcio energético, manda telepatia, ou manda cura, entendeu? Você parou de enviar coisa. Então aí é nesse momento que você entra no estado de receber. Não, é minha chama. Eu só vou aguardar. Eu me posiciono em silêncio, vou aguardar e eu vou receber. Então, assim, a jornada de chama gêmea tem a ver com receber, aprender a receber do universo, ao invés de buscar. Veja, da primeira vez foi o universo que trouxe a sua chama, que fez ela ser plantada lá no lugar onde você estava passando, ou com quem você foi conhecer, e através dessa pessoa você conheceu a chama. Então, assim, é uma jornada sobre aprender a receber do universo. Receber do universo, aprender a receber a sua chama de volta para a união física. É mais importante do que a telepatia com a chama, mandar amor para a chama, orar pela chama, sentir pena da chama. Isso é mais importante. O caminho do universo é sempre mais simples. E para aprender a receber, a gente precisa estar num estado de associação com o divino, aonde a gente sabe que o divino não faz nada por acaso, aonde a gente sabe que os nossos caminhos podem ser bons, mas os caminhos de Deus são melhores. Então, lei do paralelo. O que você tem que lembrar da lei dos paralelos? Não existe loop cíclico. O que eu sinto, a minha chama gêmea sente e mostra de volta para mim. Então é assim que eu consigo influenciar ela. Não existe isso. Ela pode até sentir o que você sentiu por ela, mas ela não vai demonstrar de volta para você. Ela vai achar um terceiro objeto ou uma outra pessoa para demonstrar, tá? Não existe loop cíclico com a chama gêmea. Com almas gêmeas, talvez sim, até com outros seres humanos. Passa a existir então o loop arcadiano, tá? A alma é o que quer que você manda para uma outra parte da alma encarnada, tá? Vai até fazer o contorno e chegar a bater, né? Chegar pertinho de bater no ponto da onde saiu isso. Mas nunca vai completar o ciclo e vai formar um círculo inferior. E novamente, se nesse círculo inferior tiver uma tentativa de novo, vai fazer quase mais do que um meio círculo e vai criar um terceiro círculo. E aí vai criando uma espiral, tá? Porque a alma, na estrutura dela, nunca vai aceitar que ela existe dividida de si mesma. Isso é meio contraditório, porque a alma criou mesmo essa polarização dela aqui no mundo 3D na forma de duas pessoas. Então, assim, engraçado, ela criou as duas imagens, pensa em você. Você e sua chama gêmea são só imagens para sua alma. Para sua alma não é real que existem dois corpos físicos. Mas na hora que esses corpos físicos, com suas personalidades e mentes e emocional, começam a acreditar que eles são, na verdade, mais do que apenas imagens da alma, e enviam uma coisa para o outro,
antes de chegar no outro, a alma faz ter um desvio dessa energia e não chegar completamente. Porque se efetuar efeito no outro, então quer dizer que a alma não é una. Quer dizer que ela está realmente fragmentada num nível que vai além do apenas visual energeticamente. Isso é muito louco, eu sei. Você e sua chama acham que vocês são duas pessoas individuais à parte. E, assim, pra quem tá na experiência, isso é real, mas pra tua alma não é real. Vocês são duas imagens, na verdade, até a sua personalidade que tá lateralizada da sua chama gêmea, ou tá individualizada, vamos assim dizer. Os espelhamentos que eu disse, o emocional, o mental, até isso pra alma existe só na forma de imagem, mas na essência só existe uma personalidade se experienciando de duas maneiras diferentes em dois corpos. Só existe um emocional se experienciando na semelhança de dois emocionais diferentes. Só existe um psicológico se experienciando na semelhança do que o emocional e mental de cada lado ou em cada corpo conseguiu engariar de experiência. Então, a alma ela é fantástica, porque ela está imersa em contraditoriedade a todo lado. Então, assim, num nível maior, você e sua chama gêmea existem como uma massa una. Aí tem as imagens espelhadas, que são os corpos sutis, trazendo a aparência de que existem corpos invisíveis separados, orientando um processo de individualização sua. Existem os dois corpos físicos, e num certo sentido isso é muito real. Então, em todos esses patamares, você é relativamente diferente da sua chama gêmea, mas na hora que qualquer um desses patamares começa a atuar com o outro como se o outro fosse realmente crível e tangível, a alma diz: nananina, não. Na verdade, só parece dividido. Mas a energia que vai muito além desses, vamos dizer, rótulos ou imagens energéticas criadas pela alma diz: nananina, não. Não pode sair de um para o outro, porque não existe os dois. E aí acontece o loop arcadiano. Então, você vai entrando, criando uma energia que ela nunca tem fim. Então, ela nunca efetua o planejado por você. É isso. Aqui eu acho que eu tentei. Eu tentei. Aqui eu trouxe muito do analiticismo do Charlie. Eu vou tomar mais um pouco de água, porque eu acho que o que resume esse vídeo ao mesmo tempo que num nível fundamental do espírito, você e a sua chama gêmea são o mesmo ser, vocês nunca foram divididos, a alma criou o jogo, o videogame, de em níveis inferiores existir essa subdivisão, esse emparelhamento de coisas que parecem ter advindo de uma fonte única, mas que hoje se comportam independentemente, que são os corpos sutis. Então, assim, eu acho que a questão da alma enquanto no nível fundamental você e sua chama gêmea nunca estão separados, nos níveis superiores, a alma criou uma experiência de como seria ela se experienciar por dois lados caso existisse essa separação. E aí isso chega, né, passa por várias camadas de manifestação até chegar no nível dos dois corpos físicos, as duas encarnações simultâneas. Mas essa separatividade ilusória se sustenta enquanto qualquer um desses níveis em ambos os lados não querer ou não tentar interagir com o outro. Porque quando eles tentam interagir um com o outro, você mandando amor pra chama, telepatia pra chama, o que quer que seja, entende? Você, então, na verdade, descobre que você e sua chama existem dentro do pensamento da alma apenas como imagens, como realmente um desenho, um desenho de duas dimensões, um desenho num papel mesmo. É tipo assim, a alma, ela criou duas imagens, mas na realidade as duas imagens é o mesmo sistema.
Então aí, na hora que esses dois lados tentam interagir, não tem para quem enviar energia e não tem para quem receber. E por isso que tudo que você tenta fazer com a chama é sempre anulado, porque nem saiu de você, nem tem você para esse efeito desejado ser trazido à tona ou ser emergido. Então, na verdade, você descobre que você e sua chama não são apenas dois personagens nessa matrix da alma. Não estou falando da matrix de controle que existe no planeta, estou falando da matrix da alma. Você descobre que você e sua chama gêmea não são nem mesmo personagens com tomada de ação que realmente pode efetuar algum efeito concreto. Então entenda isso. Você precisa compreender a conexão pela perspectiva da alma. A alma sou uma coisa única. Mas a alma também criei uma série de imagens espirituais que parece que eu sou mais do que uma única coisa apenas. E se mantém assim, como se eu existisse simultaneamente, mas na hora que esses elementos que eu criei querem interagir, nenhum consegue ter efeito sobre o outro, porque eles só retêm o papel real deles serem personagens individualizados enquanto eles não estiverem interagindo. Na hora que eles interagem, é como se o feitiço da alma fosse quebrado. E então, não importa mais o personagem, que eles estão em lados diferentes. Ainda é o mesmo sisteminha que está vindo lá do sistema principal. É um fractal, é um sistema único. E o sistema não pode efetuar mudança dentro dele próprio. Ainda mais se ele estiver sob a ilusão de que ele é duas coisas. E isso tem a ver, tem uma coisa na física quântica, é exatamente aquilo do átomo, que hoje os físicos já sabem. Os átomos que ficam piscando. Os átomos que ficam piscando, está ali, não está ali, está ali, não está ali. E é exatamente isso que a chama gêmea aqui. Entendeu? Existe você e a chama gêmea. Mas quando você tenta mexer pela parte de energia na sua chama gêmea, só existe uma coisa única, que não é nem você nem a chama. Então não tem um outro parceiro, uma outra molécula para brincar. Então não tem como efetuar mudança, transformação na chama gêmea. Então, assim, eu acho que essa é uma grande brincadeira da alma, para a gente ir percebendo que nós estamos numa matrix da alma e para nós percebermos não só que a chama é uma marionete, dependendo do seu nível de entendimento de energia. Por exemplo, se fizer tudo isso que eu disse aqui no vídeo, você sempre vai ficar frustrado. Sua chama não vai voltar, não vai acontecer nada. Mas também, se você tiver o entendimento desse mesmo vídeo, eu não tenho que fazer nada, você vai perceber como ela também é um marionete, porque ela vai responder naturalmente a você não ter tentado projetar nada em cima dela, por qualquer via ou nível. Então, assim, a gente começa a perceber que a chama é uma marionete do universo da alma, tanto quanto nós somos uma marionete. Porque a gente não consegue efetuar mudança no outro, na chama gêmea. Nós estamos afixados nesse sistema, nessa estrutura que chama alma, e é apenas se despir da ilusão desses níveis secundários ou intermediários, onde nós existimos aparentemente como separados da chama. Note, é só aparentemente, é ilusório. E nos despirmos desses níveis, até saber que eles estão lá entre aspas. Mas não acreditar que eles são a realidade máxima, e sim ficar fincados em pensamento e emoções no nível aonde é realmente o nível real que vai fazer qualquer separatividade que estamos experienciando aqui no físico também se desmanchar. Os empecilhos para a gente estacar a nossa chama continuam presentes no mundo físico quando a gente passa a dar mais valor para essas estruturas intermediárias entre os dois corpos físicos encarnados da chama e o nível superior, onde é uma massa única, do que a estrutura por completo, onde tudo isso está englobado, a saber, essa estrutura sendo a própria alma. Olha, Lei dos paralelos. Sobre o que é esta lei?
você nunca está a lidar com a outra chama. A outra pessoa, aquela que você chama, né, do seu amado. Você nunca está a lidar diretamente com a outra chama. Você, o que quer que você fizer para a chama, você está fazendo para essa estrutura que chamamos de alma. Entendeu? Então é anulado automaticamente, porque é você. É isso que você tem que guardar da lei dos paralelos. Eu espero ter ajudado. Assim, muitas pessoas ainda estão sentindo muita energia do Charlie aqui, e tem mesmo a energia do Charlie, porque note, eu sou um alter ego do Charlie, como eu falei de maneira simplificada num outro vídeo. E o que que isso quer dizer? Eu sou uma versão superior ou máxima do Charlie. Isso quer dizer que do nível aonde eu vim, eu tenho integrada a mim todos quaisquer níveis inferiores que existiam abaixo do meu patamar experienciativo no universo, e um deles é o Charlie. E nesse sentido, o Charlie ele era bem destrinchativo na explicação. Ele vai explicando de uma mesma maneira e se repete, se repete, repete de outra maneira. Eu gosto disso, desse meu nível secundário, que era o Charlie, dentre muitos outros níveis que eu também, como Anakenda, possuo. Eu gosto também dessa coisa do Charlie, que ele conseguia criar palavras do nada, e ele traz palavras que conseguem trazer uma cor e uma textura para essas descrições que uma mestra, vamos dizer, do meu patamar, não é que eu não conseguiria, mas é que no meu patamar eu não veria essa necessidade. Eu chegaria aqui numa lei dos paralelos e simplesmente diria a sua chama gêmea, energeticamente, é o oposto de você. Então, tudo que você faz com uma intenção é executado da maneira contrária do lado de lá. E aí eu diria, olha, você não deveria ter a intenção de querer produzir nada na chama gêmea. Você deveria quebrar essa névoa de ilusão de que existe o outro num nível muito concreto para sentir que precisa fazer alguma coisa a respeito. E aí aqui acho que essa parte sou mais eu mesmo. Se você quiser entender melhor na prática como trilhar essa lei dos paralelos, na verdade não se deixar ser influenciado por ela, na verdade desmontar vamos dizer, esse processo da energia, que é o loop arcadiano, quando você, o lado interno da alma, ainda continua a orientar o lado externo, vamos começar uma mentoria agora em agosto. Uma mentoria de chama gêmeas, 8 encontros durante 4 meses, 2 encontros por mês, com gravação ao vivo. Se você não participar ao vivo, pode assistir depois posteriormente, porque as gravações ficarão liberadas. Tá na caixa de descrição desse vídeo. Você vai lá, clica no link, faz a inscrição e me avisa no número de WhatsApp, que tem também na caixa de descrição, para eu poder te passar as informações sobre quando as mentorias começam. Nas mentorias, o nosso objetivo não é trazer verdades absolutas, é realmente trazer uma transmissão de energia, muito mais do que conhecimento, apesar que haverá conhecimento também disponibilizado, trazer uma transmissão de energia que faça você entender tudo isso que está saindo aqui nos vídeos de uma maneira muito profunda, de uma maneira que você talvez não necessariamente saiba explicar, nem para você e nem para os outros, mas que você sente, que bate dentro de você como uma verdade muito muito contundente, como uma verdade que é a verdade que faz sentido para sua jornada. Tá? Temos também os cursos do Charlie, ele deixou Chama Gêmeas direto ao ponto, tá aqui na caixa de descrição do vídeo. Tem Escola de Cabamba, para quem quer entender essas coisas da energia em níveis e em âmbitos da vida material que vão para além apenas desse fenômeno das chamas gêmeas. E tem aí mais de 1000 vídeos aqui no canal, se eu não me engano, sobre tudo que o Charlie produziu em todos esses anos. Eu sou com vocês, com Jubária Nakenda Sinatra Vermeer, Sai Vai o Omiram Ram, Ayoé.